Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, mais equipa. Eu gostava de começar por dizer isto. Eu compreendo, o requerimento do PST foi entregue há muito tempo atrás e, portanto, compreendo, e o relatório é produzido com um desfazamento temporal, mas nós estamos em julho de 2020, todos a falar num relatório de 2018. Pronto, só para estarmos situados, porque torna-se um bocadinho sui generis esta discussão, parece-me a mim, face ao tempo que passou e à realidade concreta que estamos a viver, não é? Pronto, mas porque às vezes eu entro aqui nestas discussões e confesso que fico um bocado baralhada sobre qual é a pertinência de facto do que estamos aqui a discutir. Mas enfim, é uma nota, se calhar sou eu que tenho estas complexidades. Em todo o caso, vamos então, e como é o que é pedido, vamos dedicar-nos então a este relatório, mas não posso deixar de o fazer remetendo para alguns assuntos que são particularmente relevantes para o Grupo Parlamentar do CDS e para a sua evolução até aos dias de hoje, porque tenho mesmo dificuldade em ficar presa no ano de 2018. E gostava de começar então a falar sobre os tempos de espera. E começo pelos tempos de espera porque tenho insistido várias vezes, o CDS tem insistido várias vezes neste tópico. Parece-nos que neste momento concreto do tempo, depois da situação pandémica, este é o ponto de partida prioritário para discutirmos aquilo que se passa nas consultas, nas cirurgias e nos meios complementares de diagnóstico. No relatório, muito sinteticamente, ficámos a saber que, em relação, por exemplo, às consultas a tempo e horas, constatou-se que em 2018, como disse a Sra. Deputada do Partido Comunista Português, cerca de 71% das consultas ocorreram dentro do tempo recomendado, de acordo com a sua prioridade, era um valor semelhante a 2016 e 2017. Em relação às cirurgias, houve uma degradação ligeira, mas uma degradação do tempo de espera para as cirurgias. Ou seja, porque é que isto é relevante hoje? Porque a situação pré-pandémica já era de atraso. Isso é um facto, acho que é um facto inegável. Depois podemos questionar se a progressão e a tendência era de melhoria, mas que havia um atraso, havia um atraso. Eu continuo a dizer, já na última audição que a Sra. Ministra aqui esteve, já falámos sobre este assunto. Eu dei-me ao trabalho de ir a todos os sites, outra vez, do Portal da Transparência, da ACSS, dos tempos médios de espera, e sim, há alguns dados atualizados a maio, há muitos que estão atualizados a fevereiro, há outros que estão atualizados a março, e outros relevantes, como as primeiras consultas em tempo adequado no site do Portal da Transparência e do SNS, que estão a dezembro de 2019. Torna-se muito difícil nós avaliarmos qual é, de facto, o atraso que temos em mão e qual é a capacidade de lhe dar resposta se os dados não estiverem atualizados, não a 2018, mas daquilo que é o compromisso do Governo, que é ter atualizado, pelo menos, com desfazamento de um mês. Dito isto, a Sra. Ministra e a própria ACSS falaram em 902 mil consultas hospitalares atrasadas, 3 milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários, 93 mil cirurgias. E o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e várias outras pessoas lembraram que não estão aqui sequer contabilizados todos os doentes que, entretanto, entraram no sistema. O Sr. Secretário de Estado disse, também numa audição recente, que o objetivo até ao final do ano era recuperar 230 mil consultas. Vamos admitir que a base das consultas hospitalares é 25%. Eu acho um objetivo muito pouco ambicioso. Não é por uma questão de querermos portar bem. No mínimo, sim, ao Sr. Secretário de Estado, eu acho que definir como objetivo mínimo 25% de um atraso de consultas na vida de pessoas, não querendo abrir a porta a contratualizações para dar avanço a isto e gerindo estas listas de espera como podem, porque não querem abrir outras portas, parece-me a mim um mau serviço às pessoas e eu tenho muita dificuldade em compreender como é que se toma esta opção. Outro tema, em relação aos cuidados continuados, é uma área que eu também tenho trazido aqui repetidamente. O que é que diz também o relatório? Diz que há atrasos na abertura de camas, há ruptura de financiamento nas grandes unidades de cuidados continuados integrados e há falta de recursos humanos. No relatório de 2018 dizia que havia 1.593 utentes a aguardar vaga na rede. Imagino, para não dizer que sei fundamentadamente, que há agora mais à espera. E, portanto, pergunto, quando é que vão resolver os problemas de subfinanciamento? Já sei que foi constituído um grupo de trabalho. Quando? Quando é que vão ser resolvidos estes problemas? Último tópico, desmaterialização de receitas. Houve uma evolução muito grande. Reconheço, é verdade, vem reportada no relatório. No entanto, eu continuo a receber queixas hoje em dia, em 2020, de doentes que vão às farmácias hospitalares e que lhes pedem receita em papel para dispensar os medicamentos
medicamentos aos utentes. Durante o estado de emergência tentou-se uma solução transitória que funcionou, mas agora continua a haver alguns hospitais, é uma minoria, mas continua a haver hospitais que pedem a receita em papel. E eu pergunto se o objetivo é garantir a desmaterialização e se isso até se provou que funciona durante o estado de emergência, porque é que estamos a dar este passo atrás? Termino. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pelas questões que suscitaram. Compreendo que falar em julho de 2020, no contexto de pandemia em que estamos, do relatório do acesso de 2018, possa parecer um pouco já fora de tempo, contudo, a análise daquilo que foram os resultados do acesso tem sempre a relevância de nos ajudar a corrigir aspectos, porque, como vários dos senhores deputados acabaram por referir, e com razão, há um conjunto de problemas persistentes e que, portanto, falar deles no passado é também falar deles nos dias de hoje, embora para alguns deles haja evoluções. Dito isto, a senhora deputada Sandra Pereira, tive o cuidado de ler todos os documentos que me foram enviados e vou, portanto, tentar responder a às duas principais questões que suscitou, ou por outra, que eu arrumei em torno de dois temas, suscitou mais questões. Uma primeira prende-se com a questão das consultas em cuidados de saúde primários no ano de 2015. Eu compreendo que nós possamos olhar para aquilo que é a informação do ano de 2018. Podemos olhar para a informação do ano de 2018 em termos de consultas de cuidados de saúde primários e fazer um somatório daquilo que são as várias parcelas entre consultas médicas, consultas de enfermagem e consultas de outros técnicos de saúde. Mas, tal como a senhora, e portanto falar do número dos 50 milhões. Mas eu, pessoalmente, porque estamos a falar de realidades diferentes, como aliás bem referiu quando abordou também o meio das consultas não presenciais, preferiria abordá-las linha a linha. E se nós compararmos aquilo que é o resultado da atividade assistencial de consultas médicas de cuidados de saúde primários em 2018, que é aquele que consta do relatório, nós verificamos que realizámos cerca de 31 milhões de consultas médicas de cuidados de saúde primários, que compara com 30,4 milhões em 2015. Ou seja, eu diria que há aqui, de facto, um crescimento que é inequívoco. 30,4 milhões, 31,1 milhões. Mas se compararmos o ano de 2015, que é o ano final de uma legislatura, e se quisermos fazer essa leitura com o ano de 2011, que era o ano inicial da mesma legislatura, verificamos que passámos em 2011 de 32 milhões para 30 milhões em 2015. É o que é. Da mesma forma, se olharmos total consultas médicas, considerando consultas médicas, independentemente do meio pelo qual são realizadas, eu não desvalorizo uma consulta não presencial, de resto, elas foram fundamentais para reagir em Portugal, como noutros países, ao contexto da pandemia, e verificamos estes números. É um facto que, se, por exemplo, compararmos aquilo que aconteceu em termos de consultas de enfermagem, o ano de 2018 está pior face a 2015 e o ano de 2015 está melhor face a 2011. Os números são o que são. Não é função de um Ministério que tem no cerne os cuidados de saúde aos portugueses entrar em controvérsias sobre aspectos de o meu balão é melhor que o teu. Os números são o que são. Infelizmente, houve aqui um decréscimo de consultas de enfermagem, felizmente houve aqui um acréscimo de consultas médicas. Isto tem por trás um conjunto de explicações. Uma diferente organização de trabalho e um conjunto distinto, provavelmente, também de prioridades.
O que é relevante é saber em que medida é que os portugueses de facto tiveram as suas necessidades assistenciais satisfeitas ou não o tiveram. E vale a pena dizer que há aqui um aspecto que provavelmente também está por trás destes números, que é o facto de termos estado perante uma crise económico-financeira muito dura entre 2011 e 2015, da mesma forma que agora estamos perante uma crise sanitária, e esse aspecto não poder ser esquecido quando olhamos para o número total de consultas médicas e para a sua evolução. Houve um decréscimo, houve uma evolução entre 2011 e 2015. Em 2018, essa realidade não tinha sido ainda inteiramente reposta, mas estava mais aproximada, como ficou ainda mais aproximada em 2019. Este era um primeiro aspecto que gostava de sublinhar. O segundo aspecto que gostava de sublinhar prende-se com a questão das cirurgias. E isto vale para vários aspectos. O SNS assegura ou procura assegurar sempre a resposta aos utentes que o procuram. O mecanismo das convenções para suprir eventuais menores capacidades do SNS é antigo e serve para melhorar os tempos médios de espera dos doentes. E em 2018 houve um conjunto significativo de emissão de vales cirurgia. Aliás, na altura houve um grande foco mediático sobre um crescimento da emissão de vales de cirurgia e notas de transferência. O que é que isto significa? Significa que procuramos continuar a responder às necessidades dos utentes no SNS num contexto específico e marcado por duas circunstâncias. A primeira, uma diminuição dos tempos máximos de resposta garantidos, que passaram, em termos de prioridade normal de consultas, nas consultas de prioridade normal, de 150 para 120 dias, portanto reduziram 30 dias, e passaram na cirurgia programada de prioridade 1, portanto também normal, de 270 dias para 180 dias. E, portanto, os vales cirúrgicos e as notas de transferência que andavam na casa dos 127 mil, números redondos, no ano de 2017, passaram para 250 mil no ano de 2018. De resto, vale a pena dizer que em 2020 se mantiveram no ano de 2019 se mantiveram nessa quantidade, nessa linha. A percentagem de cativações, que é aquilo que também nos interessa apreciar, ou seja, aquilo que é a utilização dos utentes, mostra que os utentes continuam a preferir, na maioria das circunstâncias, ser intervencionados, ser seguidos no Serviço Nacional de Saúde. O outro aspecto que também mostra aquilo que foram as dificuldades que tivemos no ano de 2018 em termos de cirurgias é a questão da greve cirúrgica. Ela já foi referida nesta casa várias vezes. Recordo que ela começou no dia 22 de novembro de 2018, a primeira greve cirúrgica, a designada primeira greve cirúrgica, e essa primeira greve cirúrgica acabou no dia 31 de dezembro ainda de 2018. E que ela levou ao cancelamento de 7.700 cirurgias. E, portanto, não procurando aqui encontrar desculpas para circunstâncias, mas apenas explicações para circunstâncias que penalizam os utentes, que são aqueles perante quem somos sobretudo responsáveis, é importante que se diga que e já agora aproveito para fazer essa reflexão, porque a senhora deputada Sara Velez e depois também o senhor deputado André Ventura fizeram essa questão. É importante que se diga que um dos aspectos que nos trouxe aqui, que é aquele em que se diz o crescimento do número de utentes do SNS em lista de espera para cirurgia para mais de 244 mil, tem que ser lido neste contexto. O número de utentes em espera para cirurgia era de 244 mil em 2018, ele era de 231 mil em 2017, a diferença são 13 mil utentes. 13 mil utentes, dos quais 7.500
foram doentes que não tiveram a sua intervenção realizada por greve cirúrgica e já agora 6.970, cerca de 6.970 utentes que correspondem àquilo que foram o adicional de entrada de procura expressa para a cirurgia. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde respondeu, mas não respondeu ao nível da pressão que teve. Tem, apesar de tudo, menos 2.000 cirurgias realizadas do que no ano de 2017. O que, neste contexto, volto a referir, de greve cirúrgica e de redução dos tempos máximos de resposta garantidos, é muito significativo em termos daquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e penso que não ver isso, no fundo, não é fazer justiça ao Serviço Nacional de Saúde, não é à Ministra da Saúde. Um aspecto que também me parece importante a este propósito é a referência àquilo que tem sido o esforço da realização da atividade em ambulatório, que em 2018 tinha voltado a crescer, de resto, em 2019 também cresceu. Depois, um outro aspecto que a senhora deputada Sara Velez também colocou e o senhor deputado André Ventura também colocou, prende-se com a questão do aumento da percentagem de consultas hospitalares realizadas fora dos TMRGs, que foi aqui invocado por algumas bancadas como tendo crescido de uma forma que é preocupante. Cresceu de 28% para 29%. É preocupante. Todos os doentes que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantida para nós são uma preocupação. Por isso, no ano de 2019, e já que convém começarmos a falar mais do presente, estabelecemos um programa de recuperação das listas de espera. Fomos muitas vezes interpelados nesta casa por causa desse aspecto e conseguimos alguns resultados. São os que queríamos? Não, ainda não são. Em 2020 as coisas estão melhores? Não. As dificuldades vieram-se somar àquilo que já tínhamos e ter um contexto muito específico. Mas o que queria aqui sublinhar é que, de facto, em 2019 houve um esforço de redução de tudo aquilo que era a atividade assistencial com mais de um ano de espera em termos de consultas e de cirurgias, que teve alguns resultados que eram encorajadores. Por um lado, nós tínhamos no início de 2019, e portanto estou-me a posicionar já no fim do período de análise deste relatório de 2018, cerca de 99.000 utentes à espera há mais de um ano e fechámos o ano de 2019 com cerca de metade deste problema ultrapassado. Na cirurgia o objetivo era o mesmo, reduzir para ninguém à espera há mais de um ano. Tínhamos cerca de 20.000 utentes à espera há mais de um ano no início de 2019 e não conseguimos atingir o nosso objetivo porque é evidente que se sabe que há aqui vasos comunicantes entre aquilo que é a atividade de consulta e aquilo que é a atividade cirúrgica e, portanto, gerámos mais 7.000 utentes à espera em cirurgia, pese embora o ano 2019 ter tido um volume significativo de cirurgias realizadas. De resto, foi o ano, esse sim, que teve mais cirurgias realizadas daquilo que é a série recente do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, estes eram dois aspectos que queria referir. Queria ainda referir que, agora olhando mais para o momento do presente e tentando guardar aqui... Peço desculpa, voltando ainda atrás relativamente às questões que foram colocadas pela senhora deputada Paula Santos, referir o tema dos utentes sem médico de família, uma realidade que também nos tem suscitado prioridade de intervenção. De facto, os utentes sem médico de família atribuído no final de 2018 eram 690.000 e, como verão, a muito curto prazo, porque pretendemos fazer chegar o relatório do acesso a esta casa até ao final deste mês, no final de 2019 esse número tinha aumentado
tinha aumentado. E tinha aumentado porque tivemos mais população inscrita e tinha aumentado porque, de facto, não fomos, apesar de termos aberto todas as vagas para captar médicos de família, não os conseguimos reter a todos. Estamos agora a preparar um novo concurso para especialistas de medicina geral e familiar. Vale a pena dizer, já passando um bocadinho, Sra. Deputada Paula Santos, para o momento atual, que tivemos no primeiro semestre de 2020 127 aposentações. Poderíamos ter este ano em condições de se aposentarem cerca de 700 médicos de família. Por aquilo que tem sido a nossa média de aposentações de entre as pessoas que reúnem condições para se aposentar, estimamos que este ano se possam aposentar cerca de 300 médicos de família, mas não só, já contratámos 66 ao abrigo dos mecanismos excepcionais cuja permanência desejamos que continue e se torne permanente, como estamos em condições de abrir o concurso da primeira época de 2020 para 435 vagas. A nossa expectativa é retê-los a todos. Sabemos que isso também não tem acontecido. Nós temos tido uma captação, uma retenção da ordem dos 77%. E se essa retenção, que é o mínimo daquilo que tem sido o histórico, se verificar, nós passaremos daquilo que são os cerca de 93% de cobertura que temos neste momento para 94,5% de cobertura. Se conseguirmos reter todos, ficaremos em 95,9% de cobertura, mas isso, claro que é a meta, mas sabemos que é difícil face àquilo que tem sido o histórico. Isto a propósito de médicos de família, um bocadinho daquilo que era o 2018, que era melhor do que aquilo que foi o 2019, e daquilo que são as expectativas para 2020, um ano em que ainda se concentram muitas aposentações, mas também já começamos a ter uma chegada ao termo da formação de um conjunto significativo de recursos que procuraremos que fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Depois, dizer-lhe que a implementação do enfermeiro de família, em termos de cobertura, nós temos neste momento cerca de 86% de atribuição de enfermeiro de família. É ainda menos do que aquilo que temos em termos de médico de família, mas é um caminho também mais recente e continuamos a persistir naquilo que foi o objetivo político de atribuição de equipa de saúde familiar a todos os portugueses até ao final da legislatura. O início não tem sido fácil, por força das circunstâncias sanitárias que todos conhecemos, mas cá estamos para continuar a trabalhar. O mesmo se refere quanto ao tema do reforço dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, não só nos cuidados de saúde primários, mas também nos cuidados hospitalares. De resto, um dos aspectos que está bem patente, se posso citá-lo aqui, na visão estratégica que ontem foi apresentada e que, de alguma forma, pretendemos considerar e será agora posta à discussão pública e aos contributos, mas que, de alguma forma, na qual, genericamente, há um conjunto de aspectos que nos interpelam e nos revemos, um deles prende-se exatamente com o reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, designadamente em termos da sua autonomia, da sua independência, em termos de meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Quer isto dizer que fechamos a porta à ajuda de que precisemos para servir melhor os portugueses? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que os números dos vales cirúrgicos que emitimos mostram claramente isso. Os números dos portugueses que cativam vales cirúrgicos também mostram aquilo que é a sua preferência pelo Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, não posso deixar de voltar ao tema de 2020 e de dar duas notas. A primeira sobre aquilo que é o trabalho que temos para fazer a entrega do relatório de 2019, relatório de acesso de 2019 a esta Casa até ao final deste mês. Já temos todos os contributos das instituições, eles estão neste momento a ser revistos e organizados em termos de edição e de estrutura e pretendemos de facto fazer essa entrega este mês. Bem sei que o prazo era 31 de maio, mas é provavelmente um
um prazo que teremos sempre muita dificuldade em cumprir. Por outro lado, dizer-lhes que, de alguma forma, não limitando a informação que colocamos à disposição dos senhores deputados, pretendemos uma reedição daquilo que são os conteúdos deste relatório, que tem estas 3 secções, onde primeiro encontramos uma repetição daquilo que é a estrutura de cuidados, na segunda parte uma avaliação daquilo que são os aspectos mais da saúde digital e depois uma terceira parte, onde temos então o relatório do acesso propriamente dito e onde encontramos aspectos relacionados com os investimentos e com os recursos humanos, ter provavelmente uma arrumação que permita uma leitura mais simples, mais direta, uma vez mais, garantindo que toda a informação se encontra exposta e explanada e, se esse aspecto, como pensamos, corresponder à versão final do relatório, tudo isso será detalhado no sumário executivo do mesmo. Relativamente à questão, agora sim, do ano de 2020 propriamente dito, e quanto à questão daquilo que é o nosso plano de recuperação da atividade assistencial. O plano de estabilização económico-social, tal como o orçamento suplementar, vão além, reforçam aquilo que já tinha sido incluído no orçamento inicial e no programa da melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde. Já no orçamento de Estado para 2020, nós procuramos consagrar, afetar uma dotação orçamental de reforço muito vocacionada para aquilo que era a melhoria do acesso ao SNS, aqui entendido como acesso em qualidade, em tempo útil e humanizado, e aquilo que tinha sido esse reforço, quer em termos de incentivos ao desempenho, através da criação de centros de responsabilidade integrados, quer de incentivos aos cuidados de saúde primários, vai agora ser, de facto, intensificado com aquilo que é comum a todos os sistemas de saúde que se têm confrontado com esta realidade, que é uma necessidade de recuperação da atividade assistencial não realizada. E foi nesse sentido que afetámos uma verba de cerca de 38 milhões de euros à atividade adicional. Muitos têm referido que não há que isto só se resolveria com um programa excepcional. Pois eu penso que hoje o Governo tem de ser bem claro. O que estamos a prever é exatamente um programa excepcional. Tem-nos dito que tem de ser um programa que tenha um foco temporal de 3 a 5 meses. Pois o que estamos a referir é um programa excepcional que tem como foco até ao final do ano. Tem-nos dito que tem de se incidir sobre a atividade realizada fora do horário normal de trabalho. Pois é isso mesmo que estamos a dizer, é a atividade realizada adicionalmente àquilo que era o programa previsto pelas equipas e contratualizado internamente. Tem-nos dito que devemos considerar a hipótese de estabelecer parcerias com outros prestadores, se isso for necessário. Pois é exatamente isso que estamos a fazer. Na quarta-feira que vem, penso que é quarta-feira que vem, no dia 28 de julho, teremos uma apresentação daquilo que foi a contratualização realizada entre as nossas administrações regionais de saúde, a nossa Administração Central do Sistema de Saúde e os nossos hospitais, e aquilo que lhes colocámos foi a possibilidade de maximizarem aquilo que eram os incentivos, que penso que não são de sumenos importância. O pagamento, digamos assim, em produção adicional, à peça, daquilo que são consultas e daquilo que são cirurgias, sendo que o pagamento das consultas pode ir para as equipas, para os profissionais de saúde, diretamente ao bolso dos profissionais de saúde, para falar de uma forma simples mas perceptível, pode ir até 95% daquilo que é o valor que nós pagamos aos hospitais, e o pagamento das cirurgias até 75%. Estamos a falar de melhorias daquilo que são os valores de referência de importância significativa. Eu recordo-vos que aquilo que estava em vigor era que só podíamos ir até 55% no caso das consultas e, portanto, agora estamos a falar de ir até 95%. E estamos a falar de valores que para uma primeira consulta são da casa dos 34 euros, 34,34
34,10 €. E, portanto, é disto que estamos a falar, é desta possibilidade que estamos a falar e é isto que queremos que seja maximizado. Gostava ainda de referir que, apesar de tudo, os dados que temos da atividade assistencial não realizada a junho, já temos o junho com dados provisórios encerrados, mostram alguma melhoria. E atenção, ainda sem este programa a funcionar, porque, como sabem, ele só poderá iniciar-se com a promulgação do Orçamento de Estado. Apesar de nós termos, tínhamos dados acumulados a maio de menos 900, cerca de 900 mil consultas hospitalares. A junho já melhorámos, já recuperámos um bocadinho, e bem sabem que junho foi um mês particularmente difícil, sobretudo em grandes hospitais, Lisboa e Val do Tejo, temos já 896 mil consultas. Claro que são muitas, mas nunca é demais sublinhar que estamos a falar de 896 mil consultas a menos, entre aspas, num sistema que produz 12 milhões de consultas por ano. E, portanto, as coisas têm de ser lidas no seu contexto. Quanto aos cuidados de saúde primários, estamos a recuperar muito graças àquilo que são as consultas não presenciais. Tínhamos a junho menos 1,1 milhões de consultas num sistema que, como já disse no início da minha comunicação, produziu ano passado 31 milhões de consultas. E, portanto, consultas médicas de cuidados de saúde primários. E, portanto, é um esforço brutal aquele que estamos um esforço extraordinário aquele que estamos a pedir aos nossos profissionais e ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas estamos absolutamente convictos da capacidade e do empenho dos profissionais de saúde em conseguirem responder-lhe positivamente. Gostava, por fim, de dar uma nota sobre a questão da nossa relação com o setor convencionado e, concretamente, as questões da internalização de capacidade. Não nos furtamos a realizar acordos de cooperação, convenções, contratos com outros setores quando eles correspondam à melhoria do interesse dos portugueses. Temos, por exemplo, na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, e pretendemos reforçá-los. Não os temos, aliás, tanto quanto gostaríamos. Mas não utilizamos aquilo que são as nossas dificuldades como argumento para intensificar essa linha. Acreditamos num Serviço Nacional de Saúde forte, autónomo, autónomo no sentido de independente e capaz e robusto. E, portanto, isso far-se-á, de acordo com aquilo que está na nova Lei de Bases da Saúde, pelo reforço de meios, pelo reforço da organização e pelo aprofundamento de uma linha que corresponde àquilo que são as nossas preferências, que não são preferências ideológicas, são preferências que acreditamos que correspondem ao melhor interesse dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigada, Sr. Presidente.